Se eu não derrubar, fica melhor. Trazer uma mesa plana depois. Fechamos? Fechou? Gente, olha só. Próximo tópico que obrigatoriamente a gente tem que conversar nós temos que conversar é sobre potências de potências, tá? E aí, existem duas coisas que às vezes o pessoal se atrapalha. Eu posso ter assim, ó, 2 elevado a 3 elevado ao quadrado, e posso ter 2 elevado a 3 elevado ao quadrado. Isso é igual ou é diferente? É diferente. É diferente. Por que é diferente? Porque olha o que acontece aqui, quando eu tenho 2 elevado a 3 ao quadrado, quem é a base da minha potência? 2 elevado a 3. Né? Então, se a gente aplicasse a definição, aquela primeira de potências que nós conversamos, seria 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e faz o que com os expoentes? Soma. Esse aqui dá 2 na 6. Tá certo? E este outro, 3 elevado ao quadrado elevado... Desculpa, 2 elevado a 3 elevado ao quadrado. Este 2, ele é a potência de quem? Do 3. Então isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 9. Quem está elevado aqui ao quadrado é o 3, é o expoente. Então, esta resposta aqui, esta aqui, quando tem o parênteses, é 2 na 6. Esta aqui, quando não tem o parênteses, é 2 na 9. Então, são coisas diferentes. Tá certo? Então, o que o pessoal decora? Quando eu tenho o parênteses, basta eu multiplicar. Quando eu não tenho, eu preciso elevar. Tá certo? Então essa é a diferença. Quando eu tenho potências de potência, quando eu coloco parênteses, multiplica direto. 3 vezes 2, 6. E aqui eu simplesmente elevo. Tá certo? Anota aí pra mim, por favor. E aí eu tenho, gente, uma série de exercícios já nessa lista 1, onde vocês vão recordar essa parte de potenciação. Só presta atenção agora, depois que eu não apago ali. Olha o que vai acontecer, gente. Olha só. Uma coisa que também é importante recordar, porque ontem até no atendimento muita gente estava com dúvida, o pessoal teve dúvida, é justamente quando a base da potência é negativa. Tá?
Então, olha aqui, ó. Menos 3 elevado a 1, quanto é que dá? Menos 3. Menos 3 elevado ao quadrado? Mais 9. Por que é mais 9? Porque o que tu vai fazer? Ó, é menos 3 vezes menos 3. Menos com menos vai dar mais. Se fosse menos 3 elevado ao cubo, menos 27. Dá menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Ó, menos com menos dá mais com menos dá menos. Menos 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Se fosse na 4, ó, menos 3, perfeito. Menos 3, menos 3, menos 3. 4 vezes o menos 3. Então, o que vai acontecer? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Só que aqui, gente, o que nós temos? Menos com menos, mais. Com menos, menos. Com menos, mais. Ficou mais 81. O que o pessoal decora? Quando a base é negativa e o expoente é ímpar, a resposta fica negativa. Quando o expoente é par, a resposta fica positiva. Tá certo? E uma coisa que eu também tenho que revisar com vocês, que é super importante, principalmente os professores de física, e claro, na questão de mapas, vocês devem usar também, é a questão das potências de 10. Tá? Que o pessoal acaba decorando e eu não entendo porque tudo tem uma lógica. Ó, se eu colocasse assim, 10 elevado a 0. Quanto que é 10 elevado a 0? 1. 10 elevado a 1. 10. 10 elevado a 2. 100. 10 elevado a 3. 1000. 10 elevado a 4. 10.000. Tá certo? 10 elevado a menos 1. É 1 sobre 10. É 1 sobre 10. Quanto que é 1 sobre 10? 0,1. Quanto que é 10 na menos 2? Isso é 1 sobre 10 ao quadrado. Correto? Né? Inverteu, mas continua elevado ao quadrado. Vai dar 1 sobre 100. O que é 1 sobre 100? 0,01. 10 na menos 3? 0,001. Então, o que acontece? Ó, quando o expoente for positivo, o que a gente pode deduzir daqui? Quando o expoente for positivo, o expoente significa o número de zeros que ele tem. Ó. Concorda ou não? Ó, 10 na 1 tem 1 zero. 10 na 2, 2 zeros. 10 na 3, 3 zeros. 10 na 4, 4 zeros. Quando o expoente for negativo, o que o expoente te diz? Quantas casas tem depois da vírgula? Ó, se for 10 na menos 3, vai ser 0,00. Tem 3 casas depois da vírgula. Tá certo? E assim a gente lembra das potências de 10. Então não precisa fazer contas e não sei. Cara, é só isso aqui. Você tem que saber fazer isso aqui. Sabe fazer isso aqui, vocês vão saber todas as potências de 10. Tá certo? 10 na menos 5, quanto é que é? 0,0004 zeros e 1. Tem que ter 5 casas depois da vírgula. Tá? Então assim a gente lembra das potências de 10. Fechamos? Beleza? Isso é o que vocês têm na lista sobre potenciação. São essas coisinhas que eu gostaria de relembrar com vocês para que vocês façam os exercícios da lista. Tá? Depois de potenciação, eu pulei para equações. Das equações, a gente vai trabalhar depois com as frações, com problemas, aqueles probleminhas com frações.
para entrar depois em razão, proporção, regra de 3 simples, regra de 3 composta, e aí depois sistemas, e aí a gente vai falando sobre toda a matéria do ensino fundamental, tá certo? Então agora, nesses minutinhos, eu vou falar sobre equações de primeiro grau. Vou revisar com vocês equações de primeiro grau. Equações de primeiro grau. Só presta atenção, depois tu copia, tá? Eu acho que aqui nós vamos já começar a criar algumas dúvidas na cabeça de vocês. Quer ver? Olha só. Letra A. 2x, vou botar 2 não, vou botar 3. 3x mais 1 é igual a x mais 7, por exemplo. 3x mais 1 igual a x mais 7. Por que isso é uma equação? Primeiro que tem um sinal de igualdade e nós temos uma variável x, nesse caso. Por que ele é de primeiro grau? Porque o expoente da variável é 1. Se a equação tivesse um expoente 2, seria de segundo grau, se o expoente fosse 3, terceiro grau e assim por diante. O grau da equação se refere-se ao maior expoente desta equação. Como é que se resolve? Lá, sétimo ano agora, a gente sempre pensa assim, tudo que tem x passa para um lado, tudo que não tem passa para o outro, sempre trocando de operação. É diferente sinal de operação. Já vou mostrar por quê. Quer ver uma coisa? Ó, tudo bom? Olha aqui, ó. Esse mais 1 eu vou jogar para lá, tá? Este mais x eu vou trazer para cá. E aí vai ficar assim, ó. 3x menos x é igual a 7 menos 1. Ah, o Danner falou que não trocava de sinal e o que trocou foi o sinal. Não, trocou a operação. Tu já vai ver a diferença. Quer ver, ó? 3x menos x, 2x. É igual a 7 menos 1, 6. X é igual a 6 dividido por 2. X igual a 3. Sem problemas? Gente, dá uma olhadinha nesse camarada aqui, ó. Qual é o sinal dele? Mais 2. Olha ele aqui. Trocou para menos? Não, ele continua sendo mais 2. O sinal dele é o mesmo. O que trocou foi a operação. Ele estava multiplicando. O inverso de multiplicar é dividir. O que a gente faz é trocar a operação e não o sinal. Vocês podem ter certeza que todos nós já erramos. Na hora de fazer isso aqui, colocaríamos um menos 2 aqui. Por quê? Porque a gente vê a manhã inteira a professora falando que troca de lado, troca de sinal, né? E não troca o sinal, troca a operação matemática. Tu estava multiplicando, passasse a dividir. Tudo bem? O que é resolver uma equação? Resolver uma equação é encontrar o valor da variável para que eu deixe a igualdade verdadeira. Por exemplo, se eu pegar, eu falo, só erra matemática quem quer, porque olha só, deixa só um pouquinho. Olha só, o que acaba acontecendo? Só erra matemática quem quer. Tu chegou x igual a 3, pega esse 3 e coloca no lugar do x, ó. O x é 3. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. 3 mais 7, 10. 10 não é igual a 10? É, tá certo. Então, resolver uma equação é encontrar o valor da variável para que eu deixe a igualdade verdadeira. Tudo bem? Bom, aí nós passamos para uma letra B. Só presta atenção, agora eu já vou deixar vocês copiarem. Fica tranquilo. Letra B, eu vou botar assim, ó, 2x mais 2 igual a 2x mais 5. Trago 2x para cá, né? Ó,
vai ficar 2x menos 2x é igual a 5 menos 2. Tudo bem? 2x menos 2x? 0x. 0. 2 menos 2, 0. Não tem um preconceito contra o 0, Paulozinho. É 0, 0x. 5 menos 2, 3. Esse 0 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 3 dividido por 0. Quanto é que dá? Não existe. 0. E aí? 1. Quer ver? Eu vou dar um outro exemplo. A gente já vai conversar, tá? Calma aí só um pouquinho. Eu falei que eu ia enrolar vocês com equação de primeiro grau. Com coisas que vocês já sabem. Letra C. 3x menos 1 igual a 3x menos 1. Trago o 3x para cá, né? Vamos resolver. 3x menos 3x. O menos 1 continua. Esse aqui era menos 1 mais 1. 3x menos 3x? 0x. Menos 1 com mais 1? 0. X é igual a 0 dividido por 0. X é igual a 0. Quanto que dá? Gente, é uma equação de primeiro grau. Podia ter caído na prova do IF. E aí, uma questão dessa, o cara vai lá botar, né? Ó, letra A. Vai ter gente que vai dizer que é 0. Vai ter gente que vai dizer que é... Tem os tarados que até pensam assim, né? 2 divididos por 2, quanto é que é? 1. 3 por 3. 1. 4 por 4. 1. 0 por 0. Não é 1. Ah, não é. Não é 1. Letra C, todos os reais. Letra D, vazio. Tá? O vazio se representa assim ou assim. As duas coisas juntas não representam vazio, tá? Tem os tarados que botam os dois juntos. Não, isso não é vazio. Isso é outra coisa. Que letra marcaríamos? Né? Vamos pensar. Assim como nas potências, eu falei assim, ó. A gente tem que olhar para as definições para poder entender por que somos expoentes. Nas equações também é legal olhar para as definições. O que é resolver uma equação? Dá uma olhada nessa equação bonitona que a gente fez aqui. Esse 3, ele é solução da equação porque ele verifica todas as equações acima. Coloca ele aqui. A gente tem que aprender a ler matemática. Matemática também se lê. Ó, x multiplicado por 2 tem que ser igual a 6. Que número que multiplicado por 2 dá 6? 3. Tudo bem? Ó, o que essa frase aqui está me dizendo? Que eu quero descobrir o número x que multiplicado por 2 dá 6. Vamos olhar para cá. Eu quero descobrir que número que multiplicado por quanto? Por 0 dá 3. Que número que multiplicado por 0 dá 3? Qual é a solução então, Pedro? 0. Não, 0 não, no caso. Vazio. Vazio. Não tem solução. Não tem solução. Por isso que a gente decora. Não existe divisão por 0. Por quê? Não tem nenhum número que multiplicado por 0 vai dar 3 nesse nosso exemplo. Então, qual é a solução aqui? Solução é vazia. Vazia. Tá? Eu até vou escrever aqui, ó. Isso aqui, ó. O que eu quero entender? O que está me dizendo essa frase? Qual é o número que multiplicado por 0 dá 3? É isso que essa frase está dizendo, ó. Qual o número que multiplicado por 0 é igual a 3? É isso que ele quer. Que número que multiplicado por 0 dá 3? Nenhum. A solução qual é? Vazio. Agora dá uma olhada nesse outro exemplo. Que número que multiplicado por 0 dá 0? Todos. Quer testar? Bota o 1 no lugar do x. 0 vezes 1. É a solução? O 1 é. Se eu botar 2, 0 vezes 2, dá 0. Se eu colocar 3, dá 0. Se eu colocar 10, dá 0. Se eu colocar menos 10, dá
dá zero. Ou seja, quantas soluções eu tenho? Infinitas soluções. Ou seja, todos os reais. Aqui vai ser, ó, solução todos os reais. Eu tenho infinitas soluções. Infinitas soluções. Eu tenho infinitas soluções. Por quê? Porque aqui eu quero descobrir, gente, qual o número. Qual é a pergunta aqui? Qual o número que multiplicado por zero é igual a zero? Qual o número que multiplicado por zero é igual a zero? Todos. Viu, gente? Uma matemática traiçoeira. Uma simples equação de primeiro grau causaria problema. Então é muito difícil a gente chegar e bater no peito e dizer: ah, eu sei matemática. Sabe mesmo? Tem certeza? Tá vendo? Tem professores que estão ensinando simplesmente, porque quando tem 2x vezes x, eles colocam só o x. Não, meu amor, não pode. Não pode. Não pode. Porque olha aqui, ó. O que tu faz? O que tu fez aqui, ó? Quando tu tens os coeficientes da tua equação, tu diminui, ó. 3 menos 1. Deu quanto? 2. Tá? Ó, 2 menos 2. Quanto é que dá? 0. Se tu deixar só o x, tu tá dizendo que 2 menos 2 é 1. Tá? Não pode. Aí não pode. Tá? Tu diminui mesmo. É que a gente tem preconceito quando o pobrezinho do zero. Não pode ter preconceito. Deu zero? Do zero. Tudo bem. Fala, Pedro. Quais conjuntos que estão dentro dos reais? Dos reais, nós vamos ver isso agora no primeiro bimestre, tá? O conjunto dos números naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais e os reais. E aí existe mais um conjunto que a gente vê no ensino médio, é o conjunto dos números complexos, que é no primeiro bimestre do ano que vem, do segundo ano. Tá? Então são os conjuntos que a gente tem. São os imaginários, são os complexos. É esse aí mesmo. Mas aí... Ele engloba os reais, é mais que os reais. E é a mais. Ali poderia colocar como solução. Não, aqui não. Viram? Como pode dar problema uma simples e inofensiva equação de primeiro grau. Tá certo?